galera! Como vocês estão? Tudo maravilha? Vamos para uma aula, delicinha de trigonometria. E a aula de hoje é uma das aulas mais importantes de toda a trigonometria. A base da trigonometria vem desse cara. Circunferência trigonométrica. Eu vou te dar algumas informações aqui, depois eu quero ir pro quadro para deixar você o cara na circunferência. Dá uma olhada aqui. Primeiro, uma circunferência trigonométrica. A primeira informação que eu quero que você grave aí. Grave na alma isso que eu vou te falar. Quanto vale o raio dessa circunferência? Sabe o que você vai olhar? Opa, ela é trigonométrica? É? Então o raio é unitário. O raio ele sempre vale 1. A ideia é um quê? É unitário. Ele vale uma unidade. O que você quiser. É uma unidade. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Pois bem, nessa circunferência eu vou dividi-la em 4 quadrantes. Mas eu não quero que você imagine só duas retinhas dividindo 4 quadrantes, tá? Eu quero que você imagine esse cara sendo exatamente o nosso bom e velho plano cartesiano. Lembra? Eixo Y, eixo X, aí eu tenho um pontinho, o ponto vai ter projeções e por aí vai. Antes de eu continuar aqui, eu quero ir no quadro, deixar você o cara e depois eu volto para cá. Vem comigo pro quadro, vamos lá! Então vamos lá, eu vim pro quadro porque aqui eu consigo te dar uma visão muito boa da nossa circunferência trigonométrica. Coloquei exatamente o que estava lá na TV, coloquei aqui para você. Nossa circunferência, aquele eixo Y, aquele eixo X. Eu tenho tanta informação para te passar. Primeiro eu vou vir aqui para o rascunho, tá? Eixo Y, eixo X. Quando eu marcar um ponto, lembra que esse ponto ele sempre vai ter uma projeção no eixo X e outra no eixo Y, certo? Por exemplo, o X vale 5 e Y vale 4. Primeiro, como é que eu faço para marcar esses pontos? Para marcar os pontos, ele vai ter as coordenadas. E as coordenadas, ele tem uma ordem, tanto é que o nome dele é par ordenado. É o par ordenado. Meu par ordenado vem primeiro X e depois Y. Foi beleza? Massa. Aí olha o que eu vou te perguntar. Se esse ponto, se aproximar do eixo Y, o X dele aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? E se esse ponto se aproximar mais um pouquinhozinho, o X dele aumentou, diminuiu mais um pouquinhozinho, ele diminuiu mais um pouquinhozinho. Quer dizer que se esse cara diminuiu mais um pouco, ele tá chegando em quanto? Isso! Tá chegando perto do zero. Quer dizer que se esse cara ficar no eixo Y, o X dele vale zero. Tá bem no zero. Sabe o que isso quer dizer? Que esse ponto aqui, o X vale zero, mas ele não é o único. Se eu pegar um ponto um pouquinho para cima, o X vale zero, um pouquinho para baixo, o X vale zero. Na verdade, a verdade é que qualquer ponto sobre o eixo Y, o X vale zero. Da mesma forma que qualquer ponto sobre o eixo X, o Y vale zero. Foi beleza? Massa. Quero mais. Eu quero que você me diga os sinais do X, tá? O X aqui, ele é positivo ou negativo? Diga aí. Boa, positivo. E agora ele é? Não vai se enganar. Ele não é negativo, ele é positivo. Porque ele é o mesmo X, a coordenada é a mesma. Inclusive ele é 5 aqui, tá vendo? Aqui o X é positivo e aqui o X é positivo. Ele é o mesmo. Agora, se eu vim pra cá, o X ele fica negativo. Aqui também. No meio, o X vale zero. Vamos ver o Y. Aqui o Y, positivo ou negativo? Positivo. E aqui o Y é negativo. Aqui, positivo e aqui, negativo. Pois bem, vamos fazer o resuminho? O Y, ele é positivo para cima e negativo para baixo. O X, ele é positivo para... Eu quero que você fale direita, tá? Eu sei que você tem vontade de falar para lá. É direita, meu filho? Vá. O X, ele é positivo para a direita e negativo para cá. Não, mentira, para a esquerda. Então, o X é positivo para a direita e negativo para a esquerda. E no meio ele vale zero. E o Y, ele é positivo para cima e negativo para baixo, e no meio ele vale zero. Sabe o que você falou para mim agora? Os sinais de seno, cosseno e tangente no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante ali. Éder, e você arrasou. Eu só vou te mostrar que você já sabe. Quer ver? Quando for marcar ângulos na circunferência trigonométrica, aqui é o zero. Começa sempre aqui, 0 grau. Quando eu andar no sentido anti-horário, ele é meu sentido positivo. E o sentido horário é meu sentido negativo. Foi beleza? Deixa eu essa bolinha que ficou feia. Negativo. Então aqui é 0 grau, 90 graus. Aí depois vem 180 graus, vem a Cudedé, 270 graus. E para acabar, 360 graus. Agora eu quero em radianos. A gente já teve essa aula, eu sei que você arrasa.
0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aí eu tenho uns ângulos. Pois bem, agora sabe o que eu preciso saber? Qual desses eixos é o eixo dos senos e qual que é o eixo dos cossenos? Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Primeiro eu vou te contar, mas depois eu vou te explicar. O eixo x, ele é eixo dos cossenos, enquanto que o eixo y, ele é eixo dos senos. Porque eu te falo. E é muito fácil de provar isso. Quer ver? Quando eu marcar um ângulo, vem andando, vem andando, vem andando. Ai! Parei! Eu não quero que você imagine aquele cara sendo o ângulo, e sim um ponto do plano cartesiano. Ele vai ter uma projeção aqui no eixo x e uma projeção no eixo y. E aqui ele vai gerar exatamente esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa. Você tá vendo que ele gerou um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo retângulo? Eu tô vendo triângulo retângulo. Você tá vendo triângulo retângulo? Eu vi o triângulo retângulo. Aí eu vou pegar aquele triângulo retângulo, eu vou tirar daquela confusão para não ficar muito poluído, tá? Deixa eu apagar aqui o meu rascunhozinho e eu vou trazer aquele triângulo para cá. Então nós temos um triângulo que vem aqui, aí depois ele vem para cá e depois tem esse pedacinho aqui. Olha o que a gente já sabe. Esse cara é o raio, que vale 1. Esse cara é o comprimento que ele gerou lá no eixo y. Eixo y. E você é o comprimento que ele gerou no eixo x. Então você é o eixo x e esse é o ângulo alfa. Foi beleza? O que eu sei sobre triângulo retângulo? Pitágoras e SOHCAHTOA. Quando eu fizer SOHCAHTOA, comecei com seno. Seno de alfa. Seno ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Y sobre 1, que vai dar y. Já o cosseno ele é cateto adjacente sobre hipotenusa, x sobre 1, que vai dar x. Olha, eu não decorei nada, eu provei para você. Fala comigo, vai, que o eixo y é eixo dos senos e o eixo x é eixo dos cossenos. Não precisa decorar nada. Por isso que você é eixo dos cossenos e você é eixo dos senos. E quer mais? Se eu fizer um Pitágoras ali, eu vou ter que y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1. Y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1, que seria 1 ao quadrado. Y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1. Ai, Del, não acredita. Segunda forma de demonstrar a relação fundamental. Primeira forma, eu demonstrei para você lá atrás, no início da trigonometria. E a segunda maneira está aqui. É simplesmente pegar nossa circunferência trigonométrica, qualquer triângulo que eu gerar ali dentro. Na hora que eu faço um Pitágoras, eu chego aqui. Não foi massa? Pois bem, vou apagar o quadro para dar uma limpada, que eu vou contar mais um pouquinho para você. Uau! Pronto, ajeitei o quadro já. Deixei ali a minha circunferência mais limpinha. Tem o seno, tem o cosseno. Agora falta eu te ensinar duas coisas, e aí você já vai estar um arraso. Quer ver? Quando você pega um ângulo qualquer lá do primeiro quadrante, sei lá, vou pegar um qualquer, tá? Tipo 30 graus. Peguei lá 30 graus, tá aqui ele. 30 graus. Você sabia que esse cara, ele possui um simétrico no segundo quadrante, um no terceiro e um no quarto? Daí como é que eu faço para achar os simétricos? Bem simples. Você vem para cá e para cá. Como é que eu faço para descobrir quem são os ângulos? Olha só, se essa abertura é de 30 graus, é porque essa abertura também tem que ser de 30 graus. Aí eu era 180, voltei 30, fiquei 150. Se eu pegar 180 e aumentar 30, eu fico 210. E se eu pegar 360 e voltar 30, eu fico 330. Sabe o que esses ângulos têm em comum? Tudo! Eles têm os mesmos senos, mesmos cossenos e mesmas tangentes, só respeitando os sinais. Falar em sinais, eu já vou colocar para vocês sinais aqui no cantinho, para a gente pegar isso de uma vez por todas. Quando eu tenho minha circunferência trigonométrica no plano cartesiano, ó, lembra que a gente viu, né? O eixo y ele é positivo para cima e negativo para baixo. Como o eixo y é o seno, que você está vendo ali,
Quer dizer que o seno ele é positivo lá naqueles dois quadrantes, primeiro e segundo quadrante, e ele é negativo aqui embaixo. E é claro, ele é fácil de ver. Quem é o seno de 30 graus? É a projeção no eixo Y. Quem é o seno de 330 graus? É a projeção no eixo Y. Você está vendo aqui ele projetou lá em cima e aqui ele projetou em baixo. Por isso que esses dois caras vão ser negativos e esses dois vão ser positivos. Já o cosseno, que é eixo X, cosseno é eixo X, o X ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então o cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrante e negativo aqui. Mas é claro, é fácil de ver. 30 graus é a projeção no eixo X, 330 aqui também. Por isso que ele é positivo. Já aqui a projeção é lá no lado negativo. Foi, beleza? Então olha o que eu tenho para te contar. Primeiro quadrante todo mundo é positivo. No segundo quadrante é só o seno que é positivo. Isso quer dizer que cosseno e tangente são negativos. No terceiro quadrante é só a tangente que é positiva. Sabe por quê? No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno é negativo. E lembra que tangente é seno dividido pelo cosseno? E aí, como ele é seno dividido pelo cosseno, menos com menos vai ficar mais. Então aqui é a tangente que é positivo. Já no quarto quadrante é só o cosseno que é positivo. E aqui eu tenho todos os sinais. Mas se você preferir, você pode fazer assim, ó. Faça uma circunferência para o seno, faça uma para o cosseno e faça uma para a tangente. E fica fácil de ver. Aqui eu quero só o seno, aqui eu quero só o cosseno e aqui eu quero só a tangente. Seno eixo Y, positivo para cima, negativo para baixo. Cosseno eixo X, positivo para a direita e negativo para a esquerda. Pegou? Ah, e daí a tangente? Eu te conto? Eu te conto? A tangente é seno dividido pelo cosseno, então eu só dividi sinais. Mais dividido por mais vai dar mais. Segundo quadrante, mais com menos, menos. Terceiro, menos com menos, mais. E quarto quadrante, menos com mais, menos. Pronto, não precisa decorar nada. E você consegue marcar todos os sinais. Perceba, primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Coloquei lá todo mundo positivo. No segundo quadrante, só esse cara que é positivo, é só o seno. No terceiro quadrante é só a tangente e no quarto quadrante é só o cosseno. Por isso que eu coloquei esse STC para me ajudar a lembrar. E quer ver um macetezinho? Ele é podre, tá? Mas ele ajuda. É o seguinte. Primeiro quadrante, todo mundo é positivo. No segundo quadrante, já entendeu, né? No segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro, tangente. E no quarto, cosseno é positivo. E aí, com isso, você tem sinais de cada um. E o que isso quer dizer? Que essa galera, todo mundo tem o mesmo resultado, respeitando seus sinais. Quanto vale seno de 30? Meio. Então, aquele seno vale meio, esse aqui vale menos meio e esse vale menos meio. E assim por diante. Foi, beleza? E a última coisa que eu tenho para te contar é quanto vale seno e cosseno nas extremidades. Perceba, seno é eixo Y. Lá em cima ele está no máximo, que é o comprimento do raio, que é 1. Lá embaixo ele está no mínimo, que é o comprimento do raio para o lado negativo. Isso quer dizer que o seno aqui em cima vale 1 e aqui embaixo vale menos 1. Já no meio ele vale 0. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou dar uma voltinha na circunferência e você vai me falando os resultados, tá? Eixo dos senos é eixo Y. Então lá em cima está no máximo, lá embaixo está no mínimo. Vem comigo. Aqui ele está no meio que vale 0, aqui ele vale 0, tá bom? Vá. Quanto vale o seno aqui? 0, 1, 0, menos 1. Foi fofo? Vou andar mais rápido. 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, 1, 0. Pegou? Agora eu vou para o cosseno. Cosseno é eixo X. Se ele é eixo X, aqui ele está no máximo, que vale 1, e aqui ele está no mínimo, que vale menos 1. E no meio ele vale 0. Vamos lá, hein? 1, 0, menos 1, 0. Foi? 1, 0, menos 1, 0. Agora eu vou rápido. 1, menos 1, 0, 0. Já! 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 1. Pegou? E aí, com isso, eu tenho seno e cosseno nas extremidades. Seno lá em cima vale 1, aqui embaixo vale menos 1, e no meio seno vale 0. Já o cosseno, aqui é 1, lá é menos 1,
e no meio ele vale 0. E eu te ensinei tudo o que eu sabia da circunferência. Vamos agora resolver as questões. Vamos lá. Maravilha! Agora que você tá o cara, já entendi tudo, já sei o porquê que é o eixo dos senos, porquê que é o eixo dos cossenos, já sei os sinais, já sei tudo. Agora eu vou andar um pouquinho rapidinho aqui as informações, que isso aqui é um resuminho para você ter aí, tá bom? Lembrando, sentido então anti-horário é meu sentido positivo e sentido horário é sentido negativo. Temos os ângulos. Marca um ângulo. Ai, na hora que eu parar naquele ângulo, eu não quero que você imagine um ângulo. Eu quero que você imagine esse cara sendo um ponto no plano cartesiano. Esse cara é o meu raio unitário que eu já sei. Ele vai gerar um certo ângulo x, onde ele vai ter uma projeção no eixo x e uma projeção no eixo y. Quem é a projeção no eixo x? Cosseno do ângulo. Já sabíamos. Quem é a projeção no eixo y? Ele é o seno do ângulo. Pois bem, lá estão os ângulos 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Ou 0 radianos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π radianos. Foi beleza? E quanto vale seno e cosseno nessas extremidades? Lembra o que eu te falei? Imagine esse cara sendo um ponto no plano cartesiano. Qualquer ponto sobre o eixo x, o y vale 0. E qualquer ponto sobre o eixo y, o x vale 0. Então, por exemplo, qualquer ponto sobre o eixo y, nesses dois pontos, o x vale 0. Da mesma forma, qualquer ponto sobre o eixo x, o y vale 0. Ah, e daí os outros pontos são fáceis. Quanto vale o raio? Quanto vale o raio? 1. Então quer dizer que daqui para cá o x anda uma unidade, o x vale 1, e daqui para trás ele vale menos 1. E o y sobe 1 e desce 1, e com isso eu mato todos eles ali. Foi beleza? E aqui nós temos a nossa circunferência trigonométrica. Vai ser fofuchinho. Para começar, a nossa primeira questão, eu quero essa aqui, dá uma olhada. Seno de x vale k menos 5. Dê a soma dos possíveis valores inteiros de k. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu quero que você pense. Eu tenho um ângulo? Eu não tenho. E se não tem um ângulo, quais são os máximos e mínimos que você não pode assumir? E aí você mata. Quer ver? Vamos pro quadro que eu vou te mostrar. Vamos lá. Vamos resolver essa coisa fofa. Seno de x igual a k menos 5. Como eu te falei, o que eu quero que você pense? Eu sei que é um ângulo? Não, eu não sei. Se eu soubesse, eu substituía, fazia a continha, acabou? Mas ele falou quais são os possíveis valores inteiros para k, onde seno de x igual a k menos 5. Menos 5 mesmo. Agora, o que eu quero que você pense? O que eu sei sobre o eixo dos senos? Lembra? O máximo que o seno pode ser 1 e o mínimo é menos 1. Então o seno ele sempre fica intercalando entre esses valores, orbitando entre o menos 1 e 1. Ele não tem como ser maior do que 1 e nem menor que menos 1. Ele sempre está entre, na verdade, variando de menos 1 a 1. Então eu vou lá e faço assim, ó, seno de x, você varia de menos 1 a 1. Pronto. Agora, quem é seno de x? É aquele cara lá. Então eu troco seno de x por k menos 5. 1 menos 1. Foi fofo? Agora é só isolar o k. Para isolar o k, eu somo 5 em todas as partes. Na hora que eu somar 5, vai ficar 5 com menos 1, fica 4. Soma 5, k menos 5 mais 5 vai dar k. Soma 5, 5 mais 1 deu 6. E aqui o meu k varia de 4 a 6. Quais são os valores inteiros? Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Mas eu pedi para você a soma. Então essa soma vai dar um total de 15. Esse é o gabaritinho da questão.